Pegue o nosso culto. Louvado seja Deus. Estamos aqui nessa noite. Jesus é bom, né? Estamos aqui nesse dia das mães, mas também estamos aqui comemorando o aniversário da igreja. Nosso tema e a nossa divisa. Vamos ficar de pé? Quem pudesse repetir juntos aí, nosso tema e a nossa divisa. Vamos lá, todos juntos? Ser e viver igreja. Mais forte? Nossa divisa está em Atos 2:42. Vamos lá, todos juntos? E perseveravam. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Vamos ter nosso momento de oração. Glória a Deus. Agradecer a Ele por esse domingo. Agradeço a Deus também pela sua mãe, você que já tem sua mãe. As mães que estão aqui também se colocam na presença do Senhor e orem nessa hora. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, o privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, como igreja do Senhor, para que possamos honrar, exaltar e glorificar o Teu nome. Toma os nossos corações, cada pessoa que adentrou aqui nessa noite também, Pai. Pedimos pelas mães, as mães que fazem parte dessa comunidade, aquelas que fazem parte da Tua igreja, aquelas que também, Senhor, não fazem. Ó Deus, mais que o Senhor alcance esses corações nessa noite, toque nesses corações nessa noite, quebrante aquelas que não Te conhecem, que a Tua palavra chegue com poder, Pai, na vida dessas pessoas, trazendo mudança, trazendo arrependimento, trazendo salvação. Obrigado pelas famílias que se reúnem aqui nessa igreja cada dia. Obrigado por esse dia, mais um dia das mães que podemos celebrar. O Senhor é bom, o Senhor é majestoso, o Senhor é santo e o Senhor é fiel. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, que chegue a Tua presença. Abençoe também cada momento de culto, Pai. Venha sondar os nossos corações nessa noite, tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que atrapalha, que nos afasta da Tua presença, caia por terra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero também lembrar aqui de agradecer os irmãos, né, que puderam aí colaborar para que nós tivéssemos o nosso café da manhã. Deus esteja abençoando cada vida que de alguma forma colaborou, né? Não vou citar nomes porque eu posso ser injusto. Então que Deus abençoe cada um que esteve colaborando para o café das mães. Vamos ter um momento de louvor nessa hora. Vamos louvar ao Senhor, louve a Deus de todo o seu coração. Entre na presença dEle, que Ele receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Paz, igreja, boa noite. Vamos colocar em pé para louvar o nome do nosso Deus, amém?
cantar agora com as nossas palmas, amém? Jesus.
Aleluia. Deus abençoe a igreja. Pode se sentar. Som. Este é o nosso momento de dízimo e ofertas. Nosso irmão Fábio pode estar colocando louvor. Enquanto a gente entrar em atitude de adoração, e aqueles que trouxeram seus dízimo e ofertas podem depositar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de dízimo e ofertas. Te agradecemos pela tua graça, a provisão do Senhor na nossa mesa, na nossa casa, na vida dessa igreja. Pedimos por aqueles que estão desempregados nesse país, pessoas que sofrem nesse momento, Pai, porque não têm recursos para manter a sua família. Que o Senhor, que é Deus, esteja abrindo portas para essas pessoas. Tenha misericórdia daqueles que estão nas ruas também, pessoas que estão desabrigadas, pessoas, Pai, que sofrem por falta de recursos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Um texto que está em 1 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Carta de 1 Pedro. Capítulo de número 2.
Todos encontraram? 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo do número 2. A gente vai hoje falar sobre o nosso tema Ser e Viver Igreja. Não sei se os irmãos já refletiram sobre esse tema. Alguém já pensou em casa ou leu aí durante a semana? O tema aqui que vamos falar durante esse mês: Ser e Viver Igreja. Não sei como você interpreta isso, né? Qual é a sua interpretação em relação a isso aí. Mas eu acredito que nós temos uma possibilidade de dividir esse tema em duas partes. A primeira parte seria ser igreja. O que é que significa isso, né? Ser igreja, eu entendo, é pertencer à Assembleia dos Santos, a todos aqueles que um dia foram separados por Deus, chamados por Deus para o seu serviço, né? Então, Deus nos separou para ser sua igreja, para servirmos a Ele. Todos aqueles que pertencem à Assembleia dos Santos ou aqueles que são santificados pelo sangue de Jesus. E a segunda parte, viver a igreja, tem muito a ver com a nossa compreensão em relação à igreja hoje, a igreja que está aqui presente na terra. Quando a gente pensa na igreja, a gente pode falar aqui da igreja triunfante e da igreja militante, né? A igreja triunfante é aquela igreja que vai estar um dia na glória dos céus, com Jesus reinando eternamente, sem dor, sem choro, sem lamento. A igreja militante é a igreja que vive hoje aqui na terra, a igreja que milita, que labuta, que trabalha pela obra de Deus, pelo serviço do Senhor, para fazer aquilo que está no coração de Deus. É a igreja que ainda sofre as dores de Jesus, né? Jesus, ele deixou a sua igreja aí, a igreja sofre as dores de Cristo ainda, para cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Então, vamos falar um pouco dessa igreja hoje, a igreja militante. Esse texto traz algumas verdades sobre a igreja para nós. Então, esse texto vai trazer para nós pelo menos 3 perguntas em relação à igreja. Primeiro, o que é a igreja? E a gente vai poder responder isso olhando para esse texto. Segundo, qual a sua missão? Qual é a missão da igreja? E terceiro, como a igreja deve viver nesse mundo. Então, vamos para o texto, vamos ler o texto aqui e a gente vai tentar responder essas perguntas nessa noite. 1 Pedro 2, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de cresceres por meio dele para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, foi colocada como a principal, a pedra angular. E como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçaram na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes, as grandezas, ou as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, mas agora recebeste misericórdia. Amados, exorto-vos como a peregrinos estrangeiros, a vos absterem dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observar as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governantes como por eles enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Senhor, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra lida, porção, Senhor, da tua palavra lida, que o Senhor aplique essas verdades aos nossos corações nessa noite,
possamos ouvir a Tua voz, sermos tocados e quebrantados pelo Senhor. Vem nos alimentar, vem nos ajudar, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Irmãos, quando a gente vai ler a carta de 1 Pedro, você vai entender que Pedro vai falar sobre a igreja que foi salva. Ele fala sobre a salvação dos irmãos. Depois Pedro diz que essa mesma igreja que foi salva, ela também foi regenerada pelo Senhor. Aqui no capítulo 3, Pedro diz que essa igreja, ela deve desejar o puro alimento espiritual, assim como os bebês. A gente pode entender aqui que Pedro está falando de uma igreja recém-nascida, uma igreja que nascia, uma igreja nova. Eram irmãos novos convertidos na fé. E Pedro convida eles para que eles possam desejar, assim como um bebê deseja amamentar, deseja o leite da sua mãe, assim também essa igreja devia desejar o puro leite espiritual. E que puro leite espiritual é esse? Nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar na palavra de Deus. Com qual propósito? Pedro diz aí, para que possamos crescer espiritualmente como igreja do Senhor. Mas o que eu quero destacar nesse texto, eu já disse para vocês, é algumas perguntas, que estão nos versículos seguintes. Em primeiro lugar, vamos responder aqui a primeira pergunta que foi feita: em que consiste a igreja? O versículo de número 5 nos diz aí: a igreja é comunidade. A gente em canto nenhum vai encontrar na Bíblia que Deus ele nos salvou, que Deus salvou a igreja, ou alguém, Jesus salvou alguém, para que essa pessoa vivesse isolada. Igreja é comunidade. Jesus sempre que salvou alguém, ele inseriu no corpo, ele inseriu na igreja. Quando a gente lê isso lá em Atos dos Apóstolos, que diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então todo dia Jesus salvava e Jesus também acrescentava a igreja. Ele não salvava as pessoas para que elas vivessem isoladas, elas deviam viver juntas. A igreja é comunidade. E aqui o apóstolo Pedro diz o seguinte: cada cristão é uma pedra viva, é uma comunidade, faz parte da comunidade, é uma pedra viva, que faz parte de quê? De um edifício também que é vivo, constituído de pedras vivas. Você imagina o que é uma pedra na construção, um tijolo, por exemplo aqui, colocar um tijolo na construção. Aquele tijolo, se ele estiver isolado fora da construção, ele não está exercendo a sua função. Está separado, ele está fazendo aquilo que ele devia fazer, como função que ele tem. Mas se nós inserirmos ele na construção, esse tijolo vai estar desempenhando a função pela qual ele deve desempenhar na construção. Assim também somos nós. Se a gente estiver fora do corpo, fora desse edifício vivo, esse corpo vivo, a gente não vai estar desempenhando a função para a qual Deus tem para cada um de nós como igreja. Quando a gente fala que a igreja ela é um edifício vivo, ou uma casa viva, a gente pode pensar o seguinte: que a igreja ela é dinâmica, a igreja não está parada. A igreja é corpo vivo, é organismo vivo, porque ela é o corpo de Jesus. E sendo o corpo de Jesus e Jesus está vivo, essa igreja não para, ela se movimenta, ela está sempre em movimento. A igreja ela é dinâmica, ela está sempre realizando aquilo que é a vontade de Deus. É a igreja que trabalha, essa igreja militante, que trabalha pela causa do Evangelho, é a igreja que sofre, é a igreja que realiza e que serve a Deus. Então essa igreja é uma igreja dinâmica, a igreja que não está parada, que ela não para. Mas dizer que a igreja é uma comunidade é simples, Isso é simples. Não, a igreja é uma comunidade, todo mundo entende isso. Mas que tipo de comunidade a igreja é? Qual é o tipo de comunidade? Nós devemos pensar o seguinte: que a igreja é a comunidade do amor. A igreja é a comunidade que expressa o amor de Jesus, o amor de uns pelos outros, tanto aqueles que estão perto quanto aqueles que estão longe. A igreja é a comunidade do amor no sentido que a igreja ela cuida um dos outros. A igreja está aqui na terra porque ela tem uma missão, a missão de dar pão àquele que está faminto. A igreja está aqui na terra porque ela tem a missão de alimentar os que estão famintos, aqueles que estão nas ruas, que estão desabrigados, dar cobertor àqueles que necessitam, ou seja, vestir o nu quando ela encontrar aquele que está nu e que necessita de vestes. A igreja está aqui para hospedar o estrangeiro, matar a sede daqueles que têm sede de Deus, sede espiritual, sede na alma, porque essa é a missão da igreja, alimentar essas pessoas. A igreja está aqui porque ela deve cuidar daqueles que estão doentes. Tem gente doente? Tem sim, e muita gente doente da alma, com enfermidades físicas também, espirituais, e a igreja deve fazer a sua parte, cuidando daqueles que estão enfermos. Essa comunidade de Jesus, essa é a verdadeira igreja de Cristo. Essa é a comunidade de Cristo, a comunidade que ama.
que tem amor de um pelos outros. Cuide daqueles que estão perto e cuide daqueles também que estão longe. Segundo lugar, a igreja é a reunião dos eleitos de Deus. Está aí também no verso de número 9. O texto nos diz que a igreja é a raça eleita. Aquilo que é dito para Israel, também foi no passado, né? Também é dito para a igreja hoje. A igreja é a raça eleita, é o povo eleito de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua igreja, a igreja de Éfeso, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Foi Deus que nos escolheu, que nos elegeu, fomos eleitos por Ele. Mas eleitos para quê? Para que Deus nos elegeu? Primeiro, Deus nos elegeu para termos um privilégio. Somos privilegiados por quê? Porque nós podemos ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Jesus nos ensina a tratar Deus como um Pai, Pai nosso, aquele Pai que está perto, que se relaciona conosco como um filho. Somos filhos e Ele é Pai. E Ele consegue se relacionar conosco por causa daquilo que Jesus fez. A gente tem esse privilégio de ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Mas também nós fomos eleitos para obedecer a Deus. Não fomos eleitos para viver de qualquer forma, fazendo a nossa própria vontade. O privilégio de sermos escolhidos por Deus era para obediência, para obedecer a Deus, para se submeter à sua vontade. Não fazendo o que nos agrada, mas aquilo que agrada a Deus. Em terceiro lugar, nós fomos eleitos por Deus, eleitos para servir a Deus. O cristão foi eleito para o serviço, para servir ao Senhor. A honra do cristão consiste em ser servo de Deus. O problema hoje, irmãos, é que as pessoas estão interpretando isso errado. Se a gente pensar aqui em relação à comunidade do passado, essa comunidade aqui, naquele tempo havia escravos e havia senhores. Então era muito fácil compreender o senhorio de Cristo naquele tempo. Que Jesus é Senhor e que eu sou escravo dele. Hoje a gente não tem essa concepção, é difícil a gente entender que Deus é Senhor, que nós somos escravos. Então há uma dificuldade nossa em se posicionar no nosso relacionamento com Deus. O que eu vejo hoje? As pessoas, elas estão, parece que trocando de posição, né? Deus, Ele tem que fazer aquilo que nos agrada, Deus tem que fazer muitas vezes a nossa vontade. Hoje a teologia da prosperidade tem influenciado muitos cristãos em relação a isso. Basta tão somente você crer, se você crer, né? E se você confessar, vem a questão da confissão positiva também. Então isso vem das seitas orientais para o Brasil, tem chegado forte, né? Então as pessoas no meio evangélico também entendem que se você crer, você confessar e você declarar, as coisas vão acontecer. Mas, irmãos, é interessante a gente pensar que só quem pode declarar alguma coisa e a coisa vai acontecer é Deus. Quem dera que a gente confessasse aqui muitas coisas que a gente queria ter, pode ter, e que as coisas acontecessem assim, mas não é dessa forma. E onde está dentro desse pensamento a vontade de Deus? Porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Se a gente pensar, hoje a gente ouve muitas pessoas usar algumas expressões, né? Declare a bênção sobre a vida do seu irmão. Abençoe o seu irmão. Declare que o Brasil é do Senhor Jesus. Declare que nós estamos abençoando a nação. Então essas declarações você pode até fazer, mas é difícil Deus abençoar uma nação idólatra. É difícil Deus abençoar pessoas que não mudam de vida. É a mesma coisa, eu entendo, de você chamar, convidar o pastor, vem aqui orar pelo meu negócio, e o seu negócio não é um negócio lícito, né? Você muitas vezes não paga ao governo o imposto que é devido, e você quer que a bênção venha sobre a sua vida. Então não adianta fazer só declarações, adianta mudar o comportamento, mudar de vida, entender que Jesus é o Senhor da nossa vida, e que as coisas não vão funcionar como a gente pensa que elas devem funcionar, segundo a nossa própria vontade, mas é dentro daquilo que é a vontade de Deus. Se Deus declarar alguma coisa, as coisas vão acontecer. Mas se eu declarar, nada vai acontecer, porque a minha palavra não tem poder, né? A questão da confissão positiva é essa, que vem das seitas orientais. As pessoas acreditam que a palavra dela tem poder. Então, se eu declarar coisas positivas, as coisas vão acontecer. E não é assim. No reino espiritual não é assim, dentro daquilo que é a vontade de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu estou aqui para servi-lo, para fazer a sua vontade e submeter a Ele. Mas eu posso pedir a Deus e clamar a Deus que Ele intervenha na minha vida, que Ele mude a minha vida, que Ele me abençoe. Aí é diferente, né? E a gente entende isso também olhando para a Bíblia, olhando para o Antigo Testamento. A bênção que vinha sobre as vidas das pessoas, por exemplo, quando a gente dizia que, quando Abraão, né, abençoa seus filhos, ele diz que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. A bênção que veio sobre a vida de Jacó. Então os filhos de Jacó também foram abençoados, e a bênção é que Deus abençoe. Eu não abençoo ninguém, quem abençoa alguém é Deus. E hoje as pessoas estão declarando bênção sobre a vida de outras pessoas.
Terceiro lugar, a igreja ela é constituída de sacerdotes, está aí no versículo 9. Todos nós, eu e você, nós somos sacerdócios reais, sacerdócios santos. Isso corresponde ao sacerdote celestial de Cristo, pois Cristo é rei e sacerdote. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nenhum rei poderia desempenhar a atitude de um sacerdote, as funções de um sacerdote. Nenhum rei poderia fazer isso. O único rei que tentou fazer isso foi o rei Uzias e foi punido por Deus. Ele pegou lepra, não poderia fazer isso. Quando a gente olha hoje, pensando, eu e você como cristão e como sacerdote de Deus, nós temos uma missão. O que é que o sacerdote faz? O sacerdote é aquele que se apresenta na presença do Senhor para interceder pela sua própria vida, interceder também pela vida dos outros, de outras pessoas. Tem muita gente que precisa, por exemplo, de salvação, e você como sacerdote entra na presença de Deus para interceder por essas vidas, para que Deus alcance, para que Deus salve essas pessoas. Então nós temos essa missão. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais, sacerdotes santos, separados por Deus com essa missão. Pensando em relação aos sacerdotes também do Antigo Testamento, a gente vai ver que no Antigo Testamento, o que era que os sacerdotes faziam? Eles pegavam os sacrifícios e as ofertas e apresentavam diante de Deus. Hoje, eu e você, a gente não tem mais sacrifício para apresentar diante do Senhor. A gente não tem mais oferta para oferecer a Deus. Todo o sacrifício já foi feito uma vez por todas por Jesus. A única coisa que Deus recebe de nós hoje é sacrifício de louvor. Então não há mais sacrifício. Hoje a gente vê muita gente pagando promessas, subindo escada, padecendo, fazendo sacrifício para receber algo de Deus, esquecendo de que precisa somente uma coisa: crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crer que Jesus um dia morreu e pagou um preço pelo seu pecado. Então não precisamos mais fazer sacrifício, precisamos apenas crer no Senhor Jesus. Quarto lugar, esse texto nos diz que a igreja ela é a nação santa, é a nação separada por Deus. Assim como o Senhor separou Israel, o Senhor também nos separou como igreja. Quinto lugar, a igreja é propriedade exclusiva de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu e você, nós fomos comprados a preço de sangue. Jesus pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua. Foi necessário que Ele derramasse o seu sangue para que a gente pudesse pertencer a Ele. Então, tenha isso em mente. Você não pertence mais a você mesmo. Você não pode viver de todas as formas, ou da forma como você quer, mas você agora foi comprado por Deus, você pertence a Ele. E é bom a gente colocar sempre essa figura de servo e senhor, escravo e senhor. Nós pertencemos a Deus. O apóstolo Paulo diz que ele pertencia a Jesus, que ele era escravo de orelha furada por pertencer a Jesus, marcado por Ele, para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Mas pensar nisso, que nós somos propriedade exclusiva de Deus também, isso nos dá muita segurança. Jesus, o Senhor Jesus diz o seguinte para nós, está lá em João, Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, e essas pessoas que vêm a mim jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar ou arrebatar da minha mão. Nada, a Bíblia diz, nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestade, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então pertencemos a Jesus, somos dele, propriedade dele. Tocar em mim e você é tocar na menina dos olhos de Deus, porque Ele nos guarda, nós somos propriedade dele, pertencemos a Ele, e ninguém vai poder nos arrebatar da mão de Jesus. Irmãos, é interessante a gente pensar aqui também que pertencer a Jesus é reconhecer que a gente tem valor para Deus. No sentido de que, imagine que quando você vai a um museu, às vezes a gente vê algumas peças no museu, peças até insignificantes, mas o que é que dá valor àquelas peças ou àqueles objetos? Quando a gente olha para aquele objeto, alguém diz: esse objeto pertencia a fulano. Você já for ali no Museu da Independência, esse objeto pertencia a Dom Pedro, ele usava isso aqui. Pode ser uma caneta simples, algo simples, mas o que dá valor é para quem ele pertence. Então, quando a gente entende que nós pertencemos a Deus, somos propriedade exclusiva dele, nós sabemos que temos um valor que Deus nos deu pela nossa vida. Jesus, ele veio e morreu na cruz por mim e por você. Vamos responder agora a segunda pergunta, O que é que o texto diz sobre a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Aí também no versículo 9, esse versículo 9 aí fala tudo sobre a igreja para nós. A igreja foi dada uma missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é anunciar o Evangelho.
Jesus nos chamou e disse o seguinte: ide por todo mundo, serve até hoje, né? Ecoa até hoje esse ide de Jesus para a igreja toda, para seus discípulos, aqueles apóstolos lá, mas para nós também. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Como é que as pessoas vão crer em Jesus? Quando elas ouvirem a palavra de Jesus, não é? Então é preciso que o evangelho seja anunciado. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Quem for ovelha de Jesus vai ouvir a voz de Jesus, vai seguir Jesus. É necessário que o evangelho seja pregado, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, as pessoas precisam ouvir o anúncio do evangelho. Como igreja, pensando em termos de comunidade, a gente tem uma responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem algum local onde o evangelho não chegou? Eu e você, nós temos a obrigação, como comunidade, de enviar o missionário e pregar o evangelho para essas pessoas. Pensando em termos individuais também, como igreja, eu e você, a gente também tem essa missão de pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão do nosso lado, do nosso dia a dia, parentes, familiares, amigos, aquelas pessoas que estão próximas a nós. Pregue, fale para elas do amor de Deus. Fale desse evangelho, esse evangelho que é transformador, capaz de mudar a minha vida, a sua e a vida das pessoas. No entanto, elas precisam ouvir falar do evangelho. Às vezes a gente diz: não, mas basta dar testemunho, dê um bom testemunho. Outros dizem: não, se você pregar e não dar um bom testemunho, acredito que os dois andam juntos. Devemos dar um bom testemunho, mas devemos pregar o evangelho também, porque as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Terceiro, né? Aqui a gente vai ver agora como a igreja deve viver. Terceira pergunta que a gente fez hoje. Primeira pergunta foi? Qual foi a primeira pergunta? O que é ser igreja? Segunda pergunta foi? Qual é a missão da igreja? Terceira pergunta é: como a igreja deve viver? Do versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo nos ensina, o apóstolo Pedro nos ensina sobre isso também. Está aí a partir do versículo 11, se você quiser acompanhar, né? O apóstolo Pedro, ele começa fazendo uma exortação ou uma admoestação à igreja. E o que é que Pedro usa aí como palavra? Amados, não é isso? Aí no versículo 11, como é que Pedro trata a igreja para admoestá-la? Com amor. A admoestação, a exortação à igreja é algo que é feito com amor. Que amor? O amor de Deus, o amor no coração. Qual é o objetivo da exortação para a igreja? É para que a igreja possa ser corrigida e ela possa ser edificada. O objetivo não é envergonhar, não é destruir os irmãos, mas que eles possam ser transformados, possam ser edificados por Deus. Pedro chama essa igreja, esses irmãos, de peregrinos e forasteiros. Quem são esses, né, peregrinos e forasteiros? Imagine alguém que vive numa nação estrangeira. Você sair daqui e for morar lá na Arábia Saudita, por exemplo. Lá você é peregrino e forasteiro, você não pertence àquela nação, você é brasileiro. Entendendo na nossa nacionalidade, naquilo que nós somos, né? Na nossa cidadania, nós somos hoje cidadãos do céu. Vivemos no mundo, mas não pertencemos mais a ele. Somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Né? Nosso tempo, né? Ou a nossa jornada aqui é curta, se a gente for comparar com a jornada nos céus, que é eterna. Um dia nós seremos cidadãos dos céus, e é isso que devemos entender. E isso deve começar hoje, fazer parte do nosso coração. Mas devemos ter um certo cuidado, irmãos, em relação a isso, né? Quando a gente diz que é cidadão dos céus, não pertencemos mais a essa terra, né? Porque isso não deve nos convidar a nos isolarmos do mundo. Devemos viver no mundo, sim, vivemos no mundo, né? Tendo esse contexto aqui que a gente vive hoje. O problema é que a gente não deve se deixar se contaminar pelo mundo, pelas coisas do mundo. Essa influência mundana não deve entrar na nossa vida, na minha vida individual e na minha vida como igreja. A igreja, a Bíblia diz, é sal e luz nessa terra. Ao invés de a gente se deixar se influenciar, nós devemos influenciar as outras pessoas, levando essa mensagem do Evangelho. Mas é o que Pedro diz aí, como a igreja deve viver? Ele fala o seguinte, qual é a exortação que ele faz? Abstenhai das paixões da vossa carne. Aqui a gente pode relacionar essas paixões da carne como sendo os pecados sexuais, os pecados relacionados ao corpo. Quando a gente entende isso, a gente vai entender que dentro do contexto que a igreja vivia, a gente pensando aqui,
A igreja estava ali sob o domínio romano. Havia, o Império Romano promovia toda sorte de imoralidade sexual, toda sorte de perversão sexual ali ocorria no Império Romano. Assim como também a sociedade de hoje, que promove a pornografia audiovisual. Direto, a gente vê isso. Promove a pornografia infantil, a prostituição infantil e outras formas de prostituição, se a gente for citar aqui, que a gente vê através das mídias sociais, da internet. Então, a exploração é muito grande. Somos convidados por Deus para se abster, separar, não deixar dar vazão à nossa carne em relação a esses pecados sexuais. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. O nosso corpo deve ser santo, assim como o Senhor nosso Deus é santo. Deus permite práticas sexuais na vida do cristão, sim, mas dentro dos limites do casamento. Fora isso, é pecado. É isso que nós devemos ter em mente. O texto, ele finaliza falando sobre a submissão, a obediência que devemos ter às autoridades. O texto fala isso aí para nós. Isso deve ser bem entendido também. Que autoridades são essas? Quem são as autoridades a quais devemos ser obedientes? Se a gente pensar primeiro aos nossos pais. Hoje há uma desobediência muito grande aos pais por parte dos filhos. Os filhos não querem mais obedecer aos pais, não respeitam mais a autoridade dos pais, chutam muitas vezes os pais. A gente vê essas crianças fazendo isso na rua. Falta autoridade dos pais sobre os filhos, ou talvez falta respeito por parte dos filhos em relação aos seus pais. A gente, quando vai ficando adulto também, a gente começa a desobedecer nossos pais, porque a gente acha que está sabendo demais, sabe fazer as coisas. Eu já sei, já cresci, não preciso mais estar sob o conselho do meu pai. Só que entenda uma coisa, que o seu pai, ele é um instrumento de Deus. Seu pai é usado por Deus para lhe aconselhar, para lhe direcionar, para mostrar o caminho certo. Mas há também autoridades espirituais sobre as nossas vidas, por exemplo, o pastor da igreja. Nem todas as pessoas consideram o pastor como conselheiro para a sua vida. Nem todas as pessoas consultam o pastor para tomar decisões. E o pastor também é instrumento de Deus para ser usado para abençoar a sua vida. Entenda isso também. Pensando em mais autoridades sobre a nossa nação, por exemplo, a gente tem os poderes da nação, poderes executivo, judiciário, legislativo da nossa nação. Devemos submeter essas autoridades também, ainda que a gente ache que eles são corruptos, mas a Bíblia diz que nós devemos submeter. Pensando em submissão, também devemos entender o seguinte: não é submissão cega, A gente não vai fazer aquilo que eles querem que a gente faça quando vai contrário àquilo que é a vontade de Deus. Não é submissão nesse sentido, mas devemos submeter a Deus sim, primeiramente, e depois submeter às autoridades, aquilo porque elas são instrumentos de Deus para as nossas vidas. Quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte para a igreja do Parque Seleta: que essa igreja possa refletir acerca do que é ser e viver igreja, possa refletir dentro dessa realidade aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui nessa noite, que possamos viver essa realidade, aquilo que já somos. Fomos salvos por Jesus? Sim. Fomos escolhidos por Ele? Sim. Somos regenerados por Ele? Sim. Mas devemos crescer em conhecimento da palavra de Deus e tentar viver essa realidade nas nossas vidas a cada dia. Que o Senhor abençoe essa igreja, que essa igreja continue sendo perseverante no caminho de Deus, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Devemos ser e viver igreja a cada dia de nossas vidas. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa noite, esse momento de meditação em relação às verdades da Tua palavra que é viva, Tua palavra que é vida, Tua palavra que é santa e que é poderosa, Tua palavra que é doce, Senhor, que traz para os nossos corações transformação, traz mudança, traz restauração. Seja conosco, Pai, nos ajude a viver essas verdades, nos ajude a ser e viver igreja cada dia de nossas vidas. Abençoa o Teu povo que se reúne aqui nessa noite, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, a gente vai estar finalizando o nosso culto. Temos algum aviso para dar? Sim ou não? Sim. Então os irmãos estão ouvindo aí, o ensaio começou, A gente vai cantar, os homens e as mulheres. Algumas pessoas puderam estar aqui na quinta-feira. Venha na próxima quinta, às 20 horas. Ok. Vamos orar mais uma vez para finalizar. Senhor, te agradecemos por esse momento de culto, cada vida que aqui está, cada família.
Pedimos a tua bênção sobre o teu povo. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Te adoramos, te bendizemos e te exaltamos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão, consolação do Espírito de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe e boa semana para você.